Bom, eu vou inicialmente apresentar alguns elementos técnicos da leitura, ou para a leitura dos filósofos pré-socráticos. Tá? Essa que é a ideia. Né? E a questão é a seguinte: como que a gente deve estudar os filósofos pré-socráticos? Tem duas coisas que é importante a gente ter em mente. A primeira delas é a seguinte: o estudo dos pré-socráticos é um estudo recente. Ele começa efetivamente, quer dizer, os olhos da história começam a se debruçar sobre os filósofos pré-socráticos mais profundamente no século XX. Veja, embora sejam os primeiros filósofos da humanidade, os filósofos pré-socráticos adquiriram uma imensa importância apenas no século XX. Houve um preparativo dessa importância no século XIX, e antes dessa época eles eram completamente desconhecidos. O único material que se tinha é um texto de um estudioso, um historiador chamado Diógenes Laércios, que reuniu as informações a respeito dos primeiros filósofos da Grécia. Inclusive ele insere filósofos como Platão, Aristóteles e filósofos posteriores a eles. Então o Diógenes Laércios, que tem um livro chamado A Vida dos Filósofos Ilustres, era o material mais importante a respeito da filosofia grega, ou da história da filosofia grega, que se tinha no passado. Era o único material, o material mais significativo para se ter dados e informações a respeito dos filósofos antigos. E continua sendo, né, uma obra extremamente importante e decisiva para o estudo dos filósofos mais antigos. No século XIX, quer dizer, final do século XVIII, é que começam a ser escritas as histórias da filosofia. E no início do século XIX, um filósofo, que é o Hegel, vai escrever uma história da filosofia. E nessa história da filosofia, ele, como já estava informado de várias coisas a respeito da antiguidade, ele então faz os primeiros comentários, as primeiras observações de natureza filosófica a respeito dos filósofos pré-socráticos. Então, o Hegel, que é o primeiro filósofo a escrever efetivamente uma história da filosofia, a partir da sua própria filosofia, da filosofia de Hegel, né, faz um tratamento filosófico dos primeiros filósofos gregos. Posteriormente ao Hegel, existe um texto famoso do Nietzsche, que também era um filólogo antes de ser filósofo, sobre alguns filósofos pré-socráticos. E o Nietzsche aborda esses filósofos pensando na vida deles, ou no vínculo que havia entre a vida e a filosofia. E o título do livro do Nietzsche é A Filosofia na Época ou na Idade Trágica dos Gregos. Então ele aborda a biografia de alguns filósofos pré-socráticos. No século XX, apareceu um filósofo que coloca uma nova lente para a observação dos filósofos pré-socráticos. E esse filósofo é o Heidegger. O Heidegger diz mais ou menos o seguinte, que como esses indivíduos são os primeiros filósofos, haveria ali nas ideias, nos fragmentos desses pensadores e tal, desses filósofos, ingredientes que revelariam fontes primordiais do próprio pensamento filosófico.
E o Heidegger se especializou, no início da sua carreira como professor, em comentar os filósofos pré-socráticos. Dizem, né, vários indivíduos que participaram das suas aulas, quando ele era ainda muito jovem, comentando os filósofos pré-socráticos, que as aulas eram muito intensas, muito bonitas, né? E o Heidegger, com essa sua preocupação de analisar os filósofos pré-socráticos, e especificamente alguns deles, ele faz uma leitura também filosófica, a partir naturalmente da sua filosofia, desses filósofos. Então se torna algo muito interessante, né, no caso do Heidegger, porque ele explica esses filósofos, ou tenta analisar esses filósofos segundo parâmetros bastante distintos daqueles que são utilizados frequentemente na história da filosofia. Ele usa critérios da sua própria filosofia para fazer isso. E as interpretações que ele elabora são muito interessantes a respeito desses primeiros filósofos. E veja só, foram essas iniciativas, né, do Hegel, do Nietzsche e do Heidegger, que fez com que, no século XX, nós passássemos a nos preocupar de maneira muito mais intensa com os filósofos pré-socráticos, em conhecê-los melhor, em fazer um levantamento das suas obras. E veja só, no final do século XIX, início do século XX, teve um filólogo alemão chamado Hermann Diels, que criou um grande projeto de resgate de todos os materiais que houvessem no passado, na antiguidade, a respeito dos filósofos pré-socráticos. E o Hermann Diels escreveu um livro que se tornou um clássico da história da filosofia, cujo título é Die Fragment der Vorsokratiker, os fragmentos dos pré-socráticos. Ele é um autor alemão, e o que ele faz é muito interessante. Ele reúne todos os textos que se referem aos pré-socráticos e divide para cada autor a sua apresentação em 3 tópicos. Então ele recolhe, por exemplo, todos os comentários, as referências que existem a respeito da vida e da obra de cada filósofo pré-socrático. Dá a este filósofo uma numeração e coloca a letra A para identificar essas referências históricas que existem a respeito da vida e da obra. Depois, ele reúne também, sob a letra B, todos os fragmentos que existem de cada pré-socrático. Ou seja, tudo aquilo que se supõe ser efetivamente um texto do próprio autor. E na letra C, com a letra C, ele reúne todos os textos que existem de comentários e exposições que foram feitas no passado a respeito das ideias dos filósofos pré-socráticos. Então você tem a letra A para a obra, a vida e a obra, a letra B para os fragmentos efetivamente do autor, e a letra C para aquilo que se convencionou chamar de doxografia, ou seja, as interpretações, as exposições que foram feitas às ideias desses filósofos. E ele reúne isso numa obra em 3 volumes, que é essa Die Fragment der Vorsokratiker. É uma obra magnífica, porque ela contém
tudo a respeito dos pré-socráticos. É uma obra em 3 volumes. Ela tem toda uma numeração especial. E veja só, depois da morte do Hermann Diels, teve um outro estudioso, né, chamado Walter Krantz, que também era um filólogo, que, em função do fato de se haver encontrado novos fragmentos, novas referências em escavações, etc., ele acrescenta vários elementos à obra do Diels, né, a essa edição, aquele compilado que tinha sido feito pelo Hermann Diels. Né? E hoje, quando você vai estudar os pré-socráticos, né, como essa é a reunião mais abrangente, mais exaustiva de praticamente tudo que existe a respeito dos filósofos pré-socráticos, passa a ser a obra fundamental para se fazer esse estudo. Ela é uma obra cuja apenas os títulos são em alemão e toda ela está com os originais gregos e com as referências. Então, hoje, quando você vai citar um autor grego, um filósofo pré-socrático, você usa a abreviatura DK, que é Diels e Krantz, né? Krantz é escrito com K. Então, DK, o número do filósofo no catálogo que eles elaboraram, e a letra A para se referir à vida, a letra B para se referir aos fragmentos e a letra C para se referir à doxografia. E, naturalmente, os fragmentos também estão enumerados. Então, existe uma disposição de enumeração desses fragmentos e, por isso, cada fragmento, cada frase que sobrou, que tenha sido escrita por um filósofo pré-socrático, está com um número que foi escolhido, adotado pelo Diels e pelo Krantz, e sempre que você vai fazer referência a esses filósofos, ou vai fazer uma citação de passagem de ideias, de textos desses filósofos, a recomendação é que se faça a partir dessa numeração. Então, é fundamental para o estudo dos filósofos pré-socráticos se ter essas obras. Eu estou aqui com o primeiro volume dos fragmentos dos pré-socráticos, e veja só, em língua portuguesa apareceu uma tradução que é feita indiretamente, porque ela é feita do inglês, de uma reunião, de uma coletânea comentada dos fragmentos, da doxografia e da vida e da obra de cada um dos filósofos pré-socráticos, ou ao menos dos principais. Existem 2 autores ingleses, chamados Kirk e Haven, que reuniram, numa disposição diferente, num tratamento biográfico e expositivo do pensamento dos filósofos pré-socráticos, fragmentos também, colocando numa disposição organizada para a apresentação das ideias e do pensamento. E a gente tem uma tradução portuguesa de Portugal, desse texto, que se chama Os Filósofos Pré-Socráticos, que é uma obra fundamental também, uma das coisas, das poucas coisas bastante importantes que nós temos na língua portuguesa. E existe uma coisa que foi feita pela Abril, na edição dos Pensadores, uma reunião de fragmentos de doxografia e também de comentários de alguns estudiosos modernos desses fragmentos e dessa doxografia, que eles foram reunidos, veja, alguns pré-socráticos, na edição dos Pensadores, cujo título é Os Pré-Socráticos. Então você tem os fragmentos, você tem a doxografia, ou algumas doxografias, alguns comentários,
E daí você tem o comentário de algum estudioso contemporâneo, e foi reunido ali algumas passagens do Hegel, algumas passagens interpretativas do Nietzsche e algumas passagens interpretativas do Heidegger. Então é uma obra bastante interessante essa da Abril, é uma das fontes fundamentais para se estudar aí os filósofos pré-socráticos, né? Junto, naturalmente, com o texto do Diógenes Laércios, sobre a vida e a obra dos filósofos ilustres, né, que é um texto antigo. Então, veja, não dá para você fazer um estudo sério e honesto dos pré-socráticos sem que você tenha em mãos, necessariamente, essa coletânea feita pelo Hermann Diels e o Walter Krantz, né? É absolutamente essencial. Obviamente, é preciso também conhecer a língua grega, né? Porque todos os textos que aparecem, né, nessa coletânea, quer dizer, 99% dos textos, 90% estão em grego, né, e eventualmente alguns textos em latim, né? Porque também filósofos, às vezes, relativamente distantes dos pré-socráticos, que ainda tiveram contato com as suas ideias ou com textos que eventualmente eles tivessem produzidos, também fizeram referência, né? Então nós temos vários autores da antiguidade que fazem referência aos pré-socráticos e se tornaram a fonte para o conhecimento desses autores. Um primeiro e mais interessante, né, sobre vários aspectos, são os comentários feitos pelo Aristóteles. O Aristóteles é que reúne, de certa maneira, pela primeira vez, exposições de diversos autores da antiguidade, de diversos autores pré-socráticos, para expor e apresentar as suas ideias, mas a partir da sua própria filosofia. A ideia do Aristóteles era mostrar como alguns filósofos antigos haviam preparado o caminho para o surgimento da filosofia dele, Aristóteles. Então, principalmente nos primeiros livros da metafísica, da física e diversas outras passagens da obra do Aristóteles, ele faz comentários a respeito dos filósofos pré-socráticos. E como ele tinha acesso aos textos, ainda estava muito próximo, né, desses autores, ele passa a ser uma grande autoridade, uma grande referência para o conhecimento das ideias e do pensamento desses filósofos. Bom, esse era um tema que eu acho que é importante, né? Essa compreensão de que o estudo dos filósofos pré-socráticos deve partir desse procedimento, ou seja, pegar o tratado, aí, a reunião de materiais feitas pelo Diels e pelo Krantz, né, para se fazer um estudo mais profundo a respeito dos filósofos pré-socráticos, né?